mania de escrever, esse aqui são o resultado dessa caminhada que estamos fazendo há quase 4 meses. E essa reunião aqui, esse encontro, me deu uma profunda consciência de que nós já estamos promovendo mudanças. Nós não vamos sair dessa campanha, qualquer que seja o resultado dela, da mesma forma que nós chegamos no início dela. Nós estamos nos transformando nessa campanha. Essa consciência sobre isso foi mais viva, exatamente pelo caráter do tema que está sendo abordado aqui, que é a cultura. A cultura transforma a gente. E nós estamos fazendo, até inconscientemente, um processo cultural, de educação política, né, no processo desses encontros, nessas rodas de conversa. Temos feito, talvez, umas 2 dezenas de encontros com grupos desse tamanho, às vezes mais, um pouco menos, com a diversidade, não tão grande essa daqui, porque as pessoas convergem em torno do interesse de um tema e da experiência que trazem sobre ele, mas os outros grupos que temos feito e nos encontrado, não por iniciativa nossa, cada pessoa coloca no salão de festa do seu prédio, reúne os vizinhos e mais outros que se desdobram a partir da relação de cada um com outros, e estão se multiplicando esses encontros, essas discussões, essas reflexões, e o de que menos se fala nesses encontros é de eleição, de voto e de disputa eleitoral. Mas está tendo uma densidade política, de reflexão política, de compreensão do momento que o país vive, do papel que essa cidade poderá cumprir nessa conjuntura, pelo potencial que ela tem. É tão grande o potencial que essa cidade, que a determinação econômica, a determinação financeira, a determinação política, né, eu dou de barato se a gente se incorporar e fazer com que mais gente incorpore a compreensão do poder que essa cidade tem, a partir de cada um, e pelas próprias características que essa cidade apresenta, inclusive, ou sobretudo, do ponto de vista cultural. Que é a cidade dos 1000 povos, né? O multiculturalismo nessa cidade é evidente, né? A cultura viva que transborda sem que a gente nem saber que ela existe. E isso permeia a vida das pessoas nessa cidade. Isso é muito maior, isso é muito mais revolucionário, isso é muito mais determinante do que as limitações e os problemas que existem dentro dessa cidade. Eu tomei uma consciência muito viva disso. Isso me dá certeza de que a decisão da gente entrar nesse processo foi correta, ela foi necessária, ela foi um imperativo, acho que é um imperativo histórico, né, que nesse momento, nessa cidade, nessa conjuntura que o país vive e que o mundo vive, essa cidade pode ter um protagonismo e um papel histórico que a gente não tem a compreensão no momento. Talvez quando isso for história, a gente possa compreender o que se representou como um processo envolvendo tantas pessoas, né? Envolvendo tantas pessoas motivadas, interessadas, disponíveis, com uma prontidão, e a mesma coisa, quer dizer, com uma energia muito transbordante. A gente sente nesses encontros, né? Veja bem, uma noite fria como essa, quase chegando à sexta-feira, cada um trazendo e cada uma trazendo quer dizer, o cansaço da semana, não é brincadeira viver nessa cidade, ou mesmo em outras cidades, e ainda ter essa disponibilidade, essa abertura, essa prontidão, né, e essa generosidade de vir se encontrar aqui no espaço de alguém muito generoso, que é o Paulo. O Paulo está dando esse espaço, até porque nós não temos dinheiro. A gente não tem dinheiro para alugar espaço desse tamanho. É o nosso aparelho, Luiz. É o nosso aparelho. É ele que está dizendo, viu, Paulo? Sou eu não. Mas então, tudo isso eu acho que sinaliza um momento muito especial da nossa vida, né, dessa sociedade, ou pelo menos desses segmentos que estão se encontrando, né, que estão se entendendo, né, estão descobrindo saídas e soluções
sem muita clareza, e é bom que não se tenha clareza mesmo, porque a realidade ela é muito dinâmica, ela é dialética, sobretudo nesse momento em que se vive o fim de um ciclo histórico-social, é algo tão revolucionário, tão desafiador e tão imprevisível, que está produzindo uma onda e uma transformação em cada uma de nós, em cada um de nós. Eu tomei uma consciência muito viva nesse encontro daqui, e que me fez também retomar as experiências que fizemos em outros grupos nesses 4 meses. Então, a campanha já está acontecendo, o resultado dela já se deu, né? E a compreensão que foi colocada aqui e no programa a respeito da cultura, como essa seiva que vai alimentar todo o sistema, todo o processo, toda a ação de governo, toda a gestão de governo, né? É algo que já está dado. Não precisa programar, não precisa se preocupar com equipamento, se preocupar com coisas materiais, porque em si é algo, uma energia tão poderosa, tão transformadora, né, que vai criar os próprios meios. Eu não quero ficar limitada a determinações econômico-financeiras orçamentárias, porque se a gente partir disso, a gente não dá um passo à frente. E o recurso, o dinheiro, parte dessa determinação, né, a gente não encontra saídas para resolver as outras questões. Então, essas questões vão se resolver à medida em que você for capaz de iniciar um processo envolvendo tantas energias, tanta força, tanta vontade coletiva e tanta força política, que esses meios também vão aparecer. Eu tenho essa compreensão. E outra coisa, a própria cultura pode gerar riqueza, né? A cultura também pode ser uma atividade produtiva, a gente criar meios, através da cultura, da atividade cultural, né? Iniciativas de geração de trabalho e renda. Né? Essa cidade não pode ficar sendo administrada pensando-se apenas no orçamento, por maior que ele seja, por grande que ele for, e ele não é pequeno, são 50 bilhões, já, esse ano foi 54, mas tem uma queda de receita, mas porque não se faz intervenção na economia. O prefeito ou a prefeita fica simplesmente a aguardar que se dê a coleta de tributos, e a coleta de tributos vai caindo porque a crise vai se aprofundando e não se intervém na economia. E numa cidade como São Paulo não dá para pensar o poder local, o poder municipal, né, se restringindo aos limites de um orçamento cada vez menor e cada vez insuficiente para atender uma dívida social enorme. Se ficar nisso, passem-se os anos que se passarem numa gestão, não vai conseguir resolver mesmo poucos e alguns desses problemas. Nós temos que superar essas determinações. Não é apenas uma declaração de intenções, é a consciência do possível. E o possível, a gente cria o possível. O possível não está dado, né? O possível está dado enquanto perspectiva de solução numa ação coletiva de sujeitos livres e capazes de transformar a realidade. Então eu não sei, eu não aceito que essa cidade não tem uma intervenção, o poder dessa cidade não tem uma intervenção na economia local, criando atividades que gerem riqueza, que gerem renda, certo? E tendo voz na definição das políticas nacionais. São Paulo responde por 15% do produto interno bruto. Isso não é pouca coisa. São Paulo é o 5º orçamento do país. É a 3ª maior cidade do mundo, a primeira cidade da América Latina, a primeira cidade do país. É um potencial tão fantástico que a gente fica impressionada como é que não se usa esse potencial. Como é que não se mobiliza esse potencial? Então, isso é a cidade de São Paulo. E isso aqui pode ser um front de resistência e de mobilização numa ação política tão poderosa, capaz de mudar os rumos dessa realidade que está dando no país. E não ficar contemplando a crise. Eu acho que já se gastou tempo demais em contemplar a crise. E vai ultrapassar essas limitações, essas determinações, também é um método de gestão que a gente quer revolucionar. A cultura, ela tem que se fazer a partir de cada região. Cada região é uma grande cidade. Tem 32 cidades dentro dessa cidade. E cada uma dessas cidades é uma grande cidade. E é uma grande cidade com características muito próprias, com peculiaridades e com potencialidades, com problemas e saídas para esses problemas, é no âmbito das regiões. Então, é de lá para cá
que a gente tem que planejar a ação do governo na perspectiva regional, com o potencial que a região tem, com a experiência que ela tem, com a história que ela tem, com a cultura que ela tem, com a possibilidade de mudar as coisas em cada região. E eu tenho dificuldade de pensar secretaria mesmo, secretaria de cultura, secretaria de saúde, secretaria de não sei o quê. Isso é uma estrutura ultrapassada. A gente tem que virar processo lá embaixo. Descentralização não é simplesmente desconcentrar a ação de governo lá, planejada aqui em cima. Tem que diminuir a cabeça do governo e fortalecer as pernas do governo. E as pernas do governo estão lá nas regiões administrativas. É empoderar o Conselho de Representantes da subprefeitura, eleitos diretamente. O subprefeito ser escolhido numa lista tríplice entre os eleitos de lá, porque se aquele primeiro escolhido não der certo, a responsabilidade é de quem está na prefeitura, o prefeito ou a prefeita, e a população que está lá que escolheu junto. Substitui para o segundo, substitui para o terceiro. Você divide o poder, divide não, você devolve o poder que é deles. A cidadania é o povo que tem, não é de quem tem o mandato. Então, se a gente revoluciona esse método de gestão, coloca o poder onde o povo está. Ele é que tem os problemas, sofre os problemas e é capaz de descobrir as soluções criativas para resolver esses problemas. Então, isso dialoga muito com esse conceito de cultura que vocês trouxeram aqui. Foi uma riqueza o que se ouviu aqui. Eu espero que tenha ficado gravado, porque é algo que a gente vai ter como fonte de referência. Né? A pena que é pouco tempo, ficamos ungidos por alguns minutos, porque a riqueza, porque isso é uma síntese. Vocês estão trazendo aqui aquilo que cada uma e cada um acumulou ao longo de todas as suas vidas. É um momento mágico esse que estamos vivendo nessa cidade. Eu tenho a intuição disso, e minha intuição é muito poderosa. Então eu acho que nós estamos vivendo, não por mérito individual de ninguém. Sozinho a gente não vai para canto nenhum. Ninguém individualmente determina coisa nenhuma. É um processo que a história gestou. O movimento social, a realidade social, a história que nós estamos vivendo, gestou esse momento nessa cidade, nesse país, nesse caos e nessas desesperanças, e nós estamos recriando a esperança. E como diz Murilo Mendes, o poeta mineiro, né, enquanto houver esperança, o inesperado pode acontecer. Então, minha gente, eu estou falando muita coisa, apesar de ter escrito muita coisa. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nós estamos no caminho certo. Nós estamos já produzindo resultados, a partir de nós mesmos. E contagiando, feito um vírus, né, que está contaminando a gente, e um vírus do bem, e isso, quem sabe, no final desse processo. E está perto, mais 45 dias, 60 dias, sei lá, 50, 60 dias, mas algo já ficou construído e acumulado. Vai ficar um saldo de consciência política, vai ficar um saldo de organização política, vai ficar um saldo de mobilização política. A cidade não será a mesma depois desse processo. E se der o governo, a gente vai revolucionar essa cidade. Mas vamos revolucionar primeiro. Prefeita é a Luísa, o povo avisa. Prefeita é a Luísa, o povo avisa. Prefeita é a Luísa, o povo avisa. Prefeita é a